Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 63 do curso de Matemática para FCC. Nesta aula vamos falar de funções e equações do segundo grau. Vamos lá. Função e equação do segundo grau. Chamamos de trinômio do segundo grau a função y igual a ax² mais bx mais c, onde o a, o b e o c são constantes, e esse a é diferente de zero, pois se o a fosse igual a zero, seria mais do segundo grau. Então, ax² mais bx mais c, onde o a é diferente de zero, é a função do segundo grau, ou trinômio do segundo grau. Os valores de x que tornam a função igual a zero são chamados de raízes do trinômio, e denotaremos por x1 e x2. Por exemplo, veja esse exemplo aqui. Se a gente tiver a função, imagine que você tem a função y igual a x² menos 5x mais 6. Nesse caso, o valor do a é o coeficiente de x², é igual a 1. O valor do b é o coeficiente de x, é menos 5. E o valor do c é esse termo aqui, ó, independente, que é o 6. Se você fizer o x igual a 2, ou se você fizer o x igual a 3, então essa função y vai ser igual a zero. Isso significa que 2 e 3 são as raízes dessa função. Isso significa que uma raiz, que eu vou chamar de x1, é igual a 2. E a outra raiz, que eu vou chamar de x2, é igual a 3. Então, nessa função y igual a f é igual a x² menos 5x mais 6, as raízes são 2 e 3. Prosseguindo. Fórmula de Bhaskara. Nós usamos a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes da função do segundo grau. Então, você tem a função f de x ou y igual a x² mais bx mais c, onde esse a é diferente de zero. Nós calculamos o discriminante. Você se lembra disso aqui? Do ensino fundamental. O discriminante a gente denota pela letra delta. E ele é calculado como sendo b² menos 4ac. Esse é o delta, é o discriminante. b² menos 4ac. Nesse caso, as raízes, elas podem ser calculadas da seguinte maneira. Uma raiz é x1 e ela será calculada como sendo menos b menos a raiz desse delta sobre 2 vezes o a. E a outra raiz é x2 e será calculada como sendo menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Essas duas fórmulas, de x1 e x2, são chamadas de fórmulas de Bhaskara. E é a fórmula que vai permitir que você calcule as raízes. Mas esse delta é muito importante, porque dependendo do valor do delta, vai existir raízes reais ou raízes imaginárias. Isto é, imagina que você tem um delta que você calculou, e nesse caso o delta é b² menos 4ac. Esse é o discriminante da função do segundo grau. A função do segundo grau é a função y igual a x² mais bx mais c, onde esse a é diferente de zero. Se você calcular o delta, o discriminante, e ele for positivo, ele for maior do que zero,
Nesse caso, você pode concluir que esse trinômio possui duas raízes, reais e distintas. E você vai calcular essas duas raízes reais distintas usando a fórmula de Bhaskara. Uma raiz é x1, que é igual a menos b, menos raiz de delta, sobre 2a. E a outra raiz é x2, que é igual a menos b, mais raiz de delta, sobre 2a. Por outro lado, se você calcular o delta, esse delta, que é o discriminante, b ao quadrado menos 4ac, e ele for igual a zero, então você vai concluir que esse trinômio possui duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais e iguais. E nesse caso, se possui duas raízes reais iguais, isto significa que x1 é igual a x2. As raízes são reais iguais, x1 igual a x2. E para calcular essas raízes, você usa a fórmula menos b sobre 2a. Vai ser o valor dessas duas raízes reais iguais. Por outro lado, se você calcular o discriminante delta e ele for um número negativo, deu menor do que zero, isto significa que ele não possui raízes reais. Ele não possui raízes reais. Isto significa que as raízes são números imaginários. Para calcular, você vai usar as duas fórmulas de Bhaskara. Então, dependendo do sinal do delta, você vai proceder de uma maneira diferente. Delta maior que zero possui duas raízes reais distintas. Delta igual a zero possui duas raízes reais iguais. E delta menor do que zero não possui raízes reais. As duas raízes são imaginárias, são números complexos. Vamos fazer alguns exemplos. Exemplo, calcule as raízes do trinômio abaixo. Y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Já que você quer calcular as raízes, você vai ter que resolver a equação do segundo grau. Você vai ter que resolver a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Você iguala a função a zero. Aí você vai ter a equação do segundo grau. Nesta equação do segundo grau, o valor de A é 1. O valor de B é menos 5. E o valor de C é 6. Primeiro vamos calcular o delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Portanto, o delta será o B ao quadrado é menos 5. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1, vezes o C que é 6. Então, você tem aqui o delta igual a menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Logo, o delta é 25 menos 24, o delta é igual a 1. Observe que o delta é maior do que zero. Então, nós temos aqui duas raízes reais e distintas. Para calcular essas duas raízes reais e distintas, você vai utilizar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é a fórmula que nós vimos. Aqui há uma raiz com esse menos e outra raiz com mais. É menos b, menos raiz de delta sobre 2a, e menos b mais raiz de delta sobre 2a. A diferença está no menos e no mais. Então, a partir de agora, eu vou escrever de uma vez só. O x vai ter uma raiz como sendo menos b,
uma com mais, outra com menos aqui. Raiz delta sobre 2a. E vou aplicar a fórmula simultaneamente. Então, x será igual a, menos o b é menos 5, menos 5, mais ou menos, raiz de delta. O delta a gente calculou que vale 1, sobre 2 vezes o a. O a é 1. Portanto, temos aqui menos 5, vai dar mais 5. Aí vem um mais e um menos. Raiz de 1 é 1, sobre 2 vezes 1 dá 2. Você vai observar que temos duas respostas, uma com mais, outra com menos. A com menos fica 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 sobre 2. E 5 menos 1 dá 4. Sobre 2 dá 2. Uma raiz vale 2. E a com mais fica 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 dá 6 sobre 2. Temos uma raiz igual a 3. Esses são os valores que fazem com que a função seja igual a zero. Portanto, uma raiz x1 é igual a 2 e a outra raiz x2 é igual a 3. As raízes são 2 e 3, 2 em 3. Eu lembro que lá no ensino fundamental, a tia falava, o conjunto solução é 2 e 3. Uma raiz é 2, outra raiz é 3. Vamos a outro exemplo. Calcule as raízes de x ao quadrado menos 8x mais 7. Então, vamos resolver a equação x ao quadrado menos 8x mais 7 é igual a zero, para calcular as raízes. Nesse caso, o a é 1, o b é menos 8 e o c é igual a 7. O valor de delta será b ao quadrado menos 4ac. Portanto, o delta será b ao quadrado é menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 7. Nós temos delta igual a menos 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes 1 vezes 7 dá 28. Logo, delta é igual a 64 menos 28 dá 36. O delta é 36. O delta é 36 é maior do que zero. O delta é maior do que zero. Já que delta é maior do que zero, esse trinômio possui duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e distintas. Vamos calcular essas duas raízes reais e distintas com a fórmula de Bhaskara. Temos que x vai ser igual a menos b, uma raiz vem com mais, outra com menos, raiz de delta sobre 2a. Portanto, x será igual a menos o b é menos 8, menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. Logo, x será menos 8 dá 8, aí vem o mais e o menos, raiz de 36 é 6, sobre 2 vezes 1, que é 2. Uma resposta é com mais, outra com menos. A com menos fica 8 menos 6 sobre 2. E a com mais fica 8 mais 6 sobre 2. Em cima, 8 menos 6 dá 2 sobre 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Uma raiz é 1. E a outra raiz? Vai ser 8 mais 6 dá 14, dividido por 2. E 14 dividido por 2 dá 7. Temos duas raízes reais e distintas, 1 e 7. Portanto, uma raiz x1 é igual a 1. E a outra raiz, x2, é igual a 7. As raízes vão ser 1 e 7. 1 e 7.
Ora, vamos a outro exemplo. Calcule as raízes dessa função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Bem, vamos resolver a equação x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a zero. Observe que o valor de A é o coeficiente de x ao quadrado, que é 1. O valor de B é menos 4. E o valor de C é 4. Ora, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Logo, o delta é igual a b ao quadrado é menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Logo, o delta é igual a menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. O delta é 16 menos 16, o delta é igual a zero. Opa! E se o delta é igual a zero, significa que esse trinômio possui duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais e iguais. E se nós temos duas raízes reais iguais, como é que nós vamos calcular? Bem, uma raiz é x1. Ela é igual a outra raiz, que é x2. E o valor dela vai ser menos b sobre 2a. Então, temos que x1 é igual a x2. E é igual a menos, bem, o b é menos 4 sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais. Você tem 4 dividido por 2. Portanto, uma raiz x1 é igual a outra raiz x2. E ambas são iguais a 2. Ambas são iguais a 2. Duas raízes reais iguais. Pois o delta é igual a zero. Bem, espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte e até a próxima aula. Obrigado e até lá.